Você sofre com este pecado, mas não sabe onde procurar ajuda, porque sente vergonha? Assista esse vídeo até o final. Hoje, vamos abordar um assunto importante que afeta muitos de nós, mas que muitas vezes é deixado de lado. As lutas que enfrentamos em nossa vida podem ser diferentes, mas todas têm o poder de nos afetar profundamente. É por isso que Jesus fez o sacrifício supremo por todos nós. Todos nós precisamos de Jesus, não importa quais sejam as nossas lutas. Quando reconhecemos essa necessidade e nos satisfazemos ao aceitar Jesus em nossas vidas, Ele nos abre para uma vida que nunca tivemos antes. Uma vida de liberdade, paz, alegria e retidão. Como cristãos, às vezes nos encontramos em situações em que nossos estados atuais não refletem a nossa identidade em Cristo. Talvez você esteja lutando com a masturbação e tenha feito de tudo para superá-la, mas seus esforços não lhe deram a vitória final. Hoje, vamos falar sobre os efeitos perigosos da masturbação em sua vida espiritual e por que você deve abandonar esse hábito, pois não é a vontade de Deus para você. Em 2 Pedro, capítulo 1, o apóstolo Pedro fala sobre como Deus, por seu poder divino, nos deu tudo o que precisamos para a vida e a piedade. Isso significa que, quando enfrentamos algo que nos impede de viver a vida abundante que Deus deseja para nós, não devemos nos sentir confortáveis com essa anomalia, mas devemos lidar com ela. A masturbação é um pecado e afeta a nossa vida espiritual de várias maneiras. Primeiro, ela abre espaço para a culpa e as acusações do inimigo. Temos um inimigo que está sempre à espreita, procurando áreas em nossas vidas onde possamos encontrar um ponto de apoio. Quando o inimigo encontra esse ponto de apoio, ele faz de tudo para transformá-lo em um refúgio para você. Isso acontece tanto com os pecados sexuais quanto com os vícios químicos. Viver consistentemente no pecado ou acomodação o pecado em nossas vidas pode nos fazer sentir culpados, o que não é o propósito de Deus. Somos feitos para sentir o amor de Deus, não a culpa. A masturbação coloca você abaixo de sua verdadeira identidade e certamente fará com que você se sinta preocupado. A culpa afeta tudo em nós. Imagine que você chega em casa depois da escola e encontra frango na geladeira. Você grelha o frango, come e limpa tudo para não deixar vestígios. Sua mãe volta ao trabalho e percebe que o frango desapareceu e pergunta sobre ele. Todos negam saber do frango. Ela fica desapontada porque tinha planos especiais para aquele frango. Todos vão para a cama sem jantar, exceto você, que vai para a cama satisfeito não apenas com o frango, mas também com a culpa. A verdade é que sentimos remorso como cristãos porque temos o Espírito de Deus nos convencendo de nossos pecados. No entanto, quando paramos de responder à verdade e continuamos no pecado em vez de nos arrepender, a culpa e as acusações aumentam, nos fazendo acreditar que somos perigosos e não há lugar para nós em Deus. Deus não quer que o diabo tenha um refúgio em sua vida. Ele projetou o sexo apenas para o casamento. Se você tem a opção de buscar prazer sexual fora do casamento, é hora de acabar com isso. O inimigo não tem o direito de apresentar acusações contra você, a menos que você o permita. É hora de afastar a culpa e as acusações que a masturbação traz e correr para Deus em busca de ajuda e salvação. Não fique confortável com esse pecado. Diga ao diabo que seu corpo é o templo de Deus e comece a andar em sua identidade original. Outro efeito da masturbação é que ela limita o que você pode fazer por Deus e suas interações com outros cristãos. Deus nos salvou porque deseja um relacionamento pessoal conosco, mas o pecado nos afasta de conhecê-lo e servi-lo plenamente. Quando pecamos em nossas vidas, é difícil fazer tudo o que Deus deseja que façamos ou sirvamos o povo de Deus como deveríamos. Por exemplo, se um irmão ou irmã na fé vem a você pedir ajuda com um problema e você está lutando com a masturbação, as chances são menores de você conseguir ajudá-los com esse problema. Além disso, a culpa pela masturbação pode ser tão avassaladora que o impede de voltar à comunhão com Deus. Faz você pensar que não é digno de estar diante de Deus.
A Escritura nos diz para nos aproximarmos do trono da graça com confiança, para encontrar misericórdia, perdão e graça para nos ajudar em nossa necessidade. Somente Deus pode libertá-lo da masturbação. No entanto, se você parar de ter comunhão com Ele e evitar outros crentes, como poderá obter a libertação do que precisa? O inimigo quer que você pense que não é bom o suficiente para estar diante de Deus com seus pecados. Mas você deve lembrar que fomos salvos pela graça, não pelas obras. Volte à comunhão com Deus, conte a crentes maduros o que está passando e busque orações. Continue orando e seja responsável enquanto faz isso, resistindo à tentativa sempre que ela surgir. Você está no caminho de restabelecer seu relacionamento com Deus e receber a liberdade do inimigo. Finalmente, a masturbação pode levar às complicações eternas. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Quando escolhemos nos afastar da salvação e continuar no pecado, escolhemos as consequências de nossas ações pecaminosas. Não há desculpas. Não podemos alegar ignorância como motivo. Deus deu a vida de seu Filho para você simplesmente desfrutar dos prazeres do pecado? É a pior escolha que um crente pode fazer. Se você continuar no pecado, o Espírito Santo continua a convencer, a ajudar e a orientar. No entanto, se rejeitarmos a verdade e voltarmos ao pecado repetidamente, corremos o risco de suportar o coração e nos tornarmos menos sensíveis à voz do Espírito de Deus. Com o tempo, a culpa pode desaparecer e o pecado pode tornar o espírito insensível a Deus novamente. É por isso que não devemos nos sentir confortáveis com o pecado e devemos escolher viver na novidade de vida que recebemos em Cristo. Decida dizer não ao pecado, dizer sim à palavra de Deus e reacender seu relacionamento com Deus. A você foi dada a vitória sobre o pecado. E a melhor maneira de ter essa vitória é andar no Espírito. Quando você anda no Espírito, não cede às concupiscências da carne. Comprometa-se a estudar a palavra de Deus, a orar e a fazer parte de uma comunidade dedicada a Deus. Isso ajudará a crescer espiritualmente e a superar a tentação. O diabo não terá um ponto de apoio em sua vida quando você se apoiar firmemente no Senhor. Que Deus o abençoe. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e comentar abaixo sobre quais assuntos você gostaria que abordássemos em nossos próximos vídeos. Se ainda não estiver inscrito, inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo.